Boa noite, graça e paz. Estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra, 21 horas mais 6 minutinhos, 21 horas mais 6 minutos. Estamos ao vivo aqui com o programa Eu Li na Palavra. Deixa eu já startar aqui o nosso ao vivo. Isso, já está aqui, ó. Eliane SW está conosco também. Deus abençoe sua casa e a sua família. Programa ao vivo, Eu Li na Palavra, dia 5/5/2025. Tem mais gente entrando, já atualizou, mas eu não consigo ver aqui. A Alessandra também está conosco. Deus abençoe a sua casa e a sua família poderosamente em Cristo Jesus. As pessoas estão entrando, 21 horas mais 7 minutinhos. Já estamos aqui no TikTok e aqui no Instagram. Já está tudo projetado. O pessoal está entrando aí. Ó, você viu que não atualizou aqui para mim. Dá um tempinho, mas vai atualizar. 21 horas. Pessoal, vai colocando se o áudio tá bom, se está escutando bem. Pelo menos o meu retorno está muito bom aqui. Oi? Não tá saindo aí, produção? Tá normal? Eu não sei. Aqui para mim tá normal. Não, né? Eu vou colocar aqui. Deixa eu fazer uma alteração para cá. Deixa eu só verificar. Isso! Ronaldo já está conosco também, já colocaram ali que está ótimo o áudio. Louvado seja Deus, 21 horas mais 8 minutos. A produção já me corrigiu ali que eu preciso olhar para a câmera, que eu estava olhando para cá, fica estranho. Então, vamos olhar para cá. Vai ser maravilhoso, deixa eu ver aqui. Isso, 21 horas mais 8 minutos. Ronaldo falou boa noite. Ronaldo, boa noite. Deus abençoe sua casa e a sua família. Acabei de colocar um link para vocês. O que é esse link, pastor? É para você nos seguir lá no YouTube. Por que eu estou pedindo isso? Faltam 11 pessoas só. Por quê? Porque se a gente atingir esse último critério, a gente vai conseguir também transmitir ao vivo para o YouTube toda a programação. Deus abençoe sua casa e a sua família. 21 horas mais 8 minutos. 8 minutos? 8 minutinhos. Começamos aí com o programa Ali na Palavra. Lembrando que no último programa, na segunda-feira passada, tivemos a presença, paz do Senhor Jesus, o Gigio Palestrino, parmeirense pelo jeito, é parmeirense. Deus abençoe sua casa e a sua família. Lembrando que na segunda-feira passada nós tivemos aqui a psicóloga Carol Mendonça. Foi uma grande bênção de Deus a Carol aqui conosco. As pessoas pediram uma segunda volta dela, foi algo extraordinário. A Carol conosco aqui, a psicóloga Carol. Segunda-feira passada foi muito bom, deixa eu ver aqui. Sandra Veiga também está conosco. Sandra, Deus abençoe sua casa e a sua família. 21 horas mais 9 minutinhos. Foi um programa excepcional que nós tivemos com a Carol aí. E eu tô colocando para vocês o link. Você que não nos segue lá no YouTube, vai lá, clique em inscrever, só isso. Faltam 11 pessoas para a gente conseguir transmitir ao vivo no YouTube, alcançar outras pessoas, será uma grande bênção. Então já tem o link aí, é só clicar no link, você vai ser direcionado para o YouTube, você vai lá, clique em seguir e a gente nós temos ainda... acho que só esse critério, o restante nós já atingimos que o YouTube exige para a transmissão ao vivo, e aí outras pessoas serão alcançadas. Tá? Nós estamos aí bolando uma outra estratégia de outras câmeras movimentando, estamos fazendo um projeto aqui, um laboratório que eu sei que vai ser maravilhoso. Gisele também está conosco. Gisele, Deus abençoe sua casa e a sua família grandemente. Irmãos, essa palavra está ardendo no meu coração, eu acabei de fazer. Cumpri o período aí do meu horário de trabalho, né? Acabou o meu horário de trabalho, eu comecei a fazer essa palavra, então ela tá ardendo no meu coração, porque ela falou muito comigo, muito, 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 muito. Eu escutando o louvor aqui, eu acho que minha esposa deve estar pensando, esse cara é doido, porque eu ia cantando e fazendo a pregação, a ministração aqui, foi uma grande bênção. Cleusa Carmo acabou de entrar, Deus abençoe sua casa e a sua família. Agora eu preciso parar para falar. Acabou de entrar minha sogra, Catarina Brancácio, Deus abençoe. Oi, mãe, acabou de gritar ali. Deus abençoe sua casa e a sua família. Estamos com a caneca nova do programa. Aqui, ó, eu tenho a minha, a produção tem a dela. A Carol, quando voltar. Carol, quando você voltar aqui, traga a sua caneca. Você terá a sua caneca do podcast. E a produção falou que não era para falar, mas eu não consigo guardar segredo, tá? Nós vamos pegar e vamos sortear uma caneca dessa e uma camiseta do programa Eu Li na Palavra, tá bom? Onde você estiver aí andando, você terá
a camiseta do programa Eu Li na Palavra. Amém, ó. Eu vou colocar novamente o link aí, ó. Estou postando o link do YouTube. Nós precisamos de apenas 11 pessoas para que nós consigamos atingir todos os critérios do YouTube para transmitir ao vivo. Volto a repetir, não vamos comprar seguidores, nós vamos garear um a um, garimpando, até chegar o período que nós temos aí. Por quê? Nós estamos pensando em mudar a estrutura do programa, colocar outras câmeras aí, quando tiver o convidado, fica uma câmera virada para ele, uma para mim, uma geral, né? Nós já compramos mais um equipamento aí, que nós estamos testando hoje, esse que você está me vendo, é o equipamento novo do programa Eu Li na Palavra. Tudo isso para quê? Para que o reino expanda e que as pessoas sejam alcançadas pelo poder de Cristo. Como eu digo sempre, eu não carrego placa de igreja. Eu auxilio no pastoreio, no Ministério Arrependei-vos, na rua José Mascarenhas, número 1184, aqui na Vila Matilde. Tá? Então eu tenho o meu período pastoral, onde auxilio lá na igreja, só que este programa ele é direcionado para o reino, é para anunciar onde eu auxilio no pastoreio, mas para ministrar a palavra de Deus. Nina Batista, é isso? Ninanda. Nina da Batista ou Ninanda Batista, Deus abençoe a sua casa e a sua família, seja bem-vindo ao nosso programa, 21 horas mais 13 minutinhos. A produção, eu tenho quanto tempo aí, produção? A produção, gente, é Fernanda, Deus abençoe sua casa e a sua família, a nossa irmã Eliana Augusto aí também está conosco, Deus abençoe. Gente, vou falar para você, essa palavra está ardendo no meu coração, eu estava fazendo aqui, escutando louvor e cantando e chorando, coisa linda de Deus. Oi? A produção mandou o meu outro, irmãos, nós compramos equipamento novo, tá uma bênção aqui, a gente está ajustando, maravilha de Deus. Pronto, produção, tá aqui, ó. Nosso aí da mídia do programa. É que vocês não têm ideia, gente. Vocês têm que ver a produção atrás da câmera, como é que fica. É assim, ó. Ó o tempo, mais 2, chega, já deu. Gente, é coisa linda de Jesus. Deus abençoe a sua casa e a sua família grandemente. Amém, Deus abençoe. Lembrando que segunda-feira passada nós tivemos aqui a psicóloga Carol. Foi uma grande bênção. As pessoas pediram parte 2, parte 3, parte 4, eu não sei como será, mas eu tenho uma novidade, só quem vai saber dessa novidade é quem está no programa ao vivo. Nem a Carol sabe, quer dizer, ela sabe a data, mas ela não sabe da arte que já foi feita. Eu vou colocar, produção, posso pôr aqui? A produção falou que pode colocar. Nós teremos no dia 21 de maio, o pastor Garrido com a psicóloga Carol, novamente, 21 de maio, uma quarta-feira, um especial. Juliana Aparecida, Deus abençoe sua casa e a sua família grandemente. Se você tem um pedido de oração, coloque aí que nós vamos orar no término da programação, tá? Então, dia 21, quarta-feira, especial, com a psicóloga Caroline Mendonça, um psicocast, ela voltará. Vitor, o Vitinho trabalha comigo aí, Deus abençoe sua casa e a sua família. Então, dia 21, Carol Mendonça, psicóloga aí, estará conosco. Ela não passou ainda qual é o tema, mas eu sei que vai ser um psicocast abençoado. Ela voltará. Pergunta se tem sugestão de temas. Isso aí, pessoal, vocês estão escutando a produção falando, a minha esposa está falando lá do fundo lá. Se você tem algum tema que queira que ela aborde no dia, que nós falamos no anterior, é como lidar com as emoções nos dias de hoje, né? Então você vai colocar aí a sua sugestão. Amém, Sandra? Nós vamos orar sim. Creio no milagre. Jesus. Espírito Santo. Coloque aí a sua sugestão sobre o tema que você gostaria que fosse abordado. Eu passarei isso para ela e aí ela provavelmente vai trazer aí um conteúdo com base psicológica disso daí, como psicóloga, e eu vou trazer a parte com base bíblica. Mas os que estiveram conosco aí na segunda-feira, coloca aí se você gostou, escreve para mim para eu saber se você curtiu aí a segunda-feira com a psicóloga, o tema que ela abordou. Eu lembro no dia que disseram que 1 hora foi pouco de programação com ela, né? Nós ultrapassamos até as 10, e aí pediram mais tempo. Então, quarta-feira, às 21h20. Por que 20 minutos? É até você se ajustar, chegar em casa, né? De repente esquentar uma comida e alguma coisa do tipo,
para dar tempo. Então, tudo preparado, já vou fechar aqui. Quem que está sabendo? Só vocês. Ninguém recebeu ainda essa informação. Deixa eu abrir aqui. Isso, vou colocar aqui novamente, não em vídeo, agora em imagem. Então, dia 21, quarta-feira, às 21h20, o programa Eu Li na Palavra, com a psicóloga Carol Mendonça. Eu falo Carol porque é minha filhada de casamento, do nosso ministério, é uma pessoa que eu conheço, ela e o esposo dela também estava aqui conosco, foi uma festa, né? Então, confirmando quarta-feira, dia 21 de maio, às 21h20, uma quarta-feira especial. A psicóloga Caroline Mendonça estará conosco, então coloque o tema, se você quer um tema específico, eu passo para ela. E só vocês do programa estão sabendo, ninguém está sabendo ainda, não foi para as redes sociais. Quando no término do programa, a Carol vai receber a arte feita e também as redes sociais, tá bom? Psicóloga a Jéssica Antunes. Gente, eu não sei o que aconteceu, esse programa ele teve uma enxurrada de psicólogas. Eu não sei se são todas amigas da Jéssica ou da Carol, mas foi uma enxurrada de psicólogas que entrou nessa programação, coisa linda de Jesus. Gé, é isso? É Gé? Gé Lindo, Gé Underline Lindo acabou de entrar. Deus abençoe sua casa e a sua família. Vou pedir novamente, você que não me segue no YouTube, siga, faltam 11 pessoas apenas para que nós possamos entrar ao vivo também. A irmã Jéssica disse que ela manda para as amigas dela também. A gente está devendo, estamos devendo, produção. Foi quase, hein, Jéssica, que nós fomos para Cabreúva esse final de semana. Quase que nós fomos para Cabreúva. Quase que nós fomos para Cabreúva esse final de semana. O interior de São Paulo. Eu sou meio doido. Eu tô pensando em fazer um podcast num sábado aí na sua cidade. É que eu sou ruim de guardar nome de cidade. Como que é o nome? Cabreúva. Fazer um podcast em Cabreúva aí. Ela, sério, nós estávamos na estrada e assim, nós fomos comemorar aniversário de casamento. Eu falei, para onde nós vamos? Aí joga aqui, joga ali, acabamos indo para Minas, mas logo nós estaremos aí. Será um prazer também estar com vocês. Deus abençoe todos poderosamente. Produção, já anunciei aqui, posso parar? A produção fez assim. Que hora que eu posso começar, produção? Já pode? Gente, vocês não conhecem o joinha da produção, ela só faz o dedinho assim, ó, que é os mais antigos, ó, o dedinho da produção, o dedinho no TikTok, o dedinho no Instagram. É uma grande bênção. Vocês não têm ideia o show que fica aqui atrás quando tem mais gente, igual teve o Vinícius, o esposo da Carol, que também estava aqui, e ajuda, e corre ali, corre lá. Foi uma grande bênção. Amém, meu irmão. Obrigado pelo carinho. A produção preparou um chá aqui hoje. Olha que bênção, maravilhoso. Nós já cumprimos, né? O culto no lar em Santa Bárbara do Oeste. O Ronaldo tá aí também, o Thiago Bueno, nosso grande irmão lá de Santa Bárbara. Nós já cumprimos em Jacareí o culto no lar que foi combinado. Agora Cabreúva! Essa produção é terrível. Nós vamos fazer aí o culto no lar. Um podcast, como fala? Aquele que vai andando nos lugares? Como fala? Oh, meu Deus. Jesus, fugiu o nome. Fugiu a palavra. Amém. Pedido de oração, pode deixar o pedido de oração aqui no término da programação. Gente, eu esqueci de falar, pessoas continuam sendo alcançadas pelos milagres através do programa, mas através do poder de Deus. Teve vários pedidos de oração que eu tive que tirar da lista, que Deus já começou a realizar. É algo maravilhoso. Motorhome, isso. É por aí. Vamos de motorhome. Vamos lá. Como que é? Não é nômade, tem outro nome. Esse nome aí. É esse nome aí. Amém, mas vamos lá. O tema de hoje, como eu disse, eu trabalhei até às 18, aí quando passou um tempinho, eu comecei a fazer essa ministração, e foi uma ministração que falou muito comigo, porque o tema da ministração é a voz do Senhor. Pastor, a voz do Senhor é a voz do Senhor, do nosso verdadeiro e único pastor. Eu costumo dizer que eu não sou o pastor, eu estou como pastor. Né? Eu já fui obreiro, eu já fui diácono, eu já fui presbítero e hoje eu estou.
Eu já fui líder de jovens, não estou mais como líder, eu estou liderando outras áreas da igreja, mas é temporário. Mas o verdadeiro e único pastor, o sumo pastor, chama-se Jesus Cristo. Tá? Por isso que eu não ligo para cargo, para título, isso para mim é coisa que o homem coloca. Porque somente a verdadeira voz de Deus fala quem você é. Jesus, e a pregação nem começou. Texto base está em Mateus, se você está com a sua Bíblia, abra. A produção falou para eu não projetar mais, que fica ruim para ver pela câmera, então não vou projetar mais no Rolyrics aqui, mas a voz do Senhor. Se você tem um notebook, instale o programa, chama Rolyrics, é gratuito, você vai ter toda a Bíblia para você ler no computador, é bênção demais, tá bom? Texto base, Mateus 14, do 25 ao 33, diz assim: A quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, e andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou, dependendo da tradução, atormentados, e exclamaram: é um fantasma, um fantasma. E todos tiveram medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo. Há uma afirmação dele. No meio da tempestade, no meio do problema, ele afirma. Ali você vai ver na Bíblia que ela tem uma exclamação. Ele está afirmando: tenha bom ânimo. No quê? No que você passou agora há pouco. Você percebe que a Bíblia ela vai fazendo em ordem cronológica. Primeiro diz: a quarta vigília Jesus foi ter com eles. E Jesus andando sobre o mar. Ponto. Está dizendo que Jesus está caminhando na situação onde nós temos tempestade, onde nós temos muitas vezes naufrágio, ou temos muitas vezes temor. Pastor, eu nunca li a Bíblia desse jeito. É assim que eu leio a Bíblia. Porque normalmente eu pergunto para ela o que ela quer falar para mim. Eu falo, mas por que o Senhor andou sobre as águas? Por que o texto mostra o Senhor andando primeiro e depois fala sobre a tempestade? Por que mostra que os discípulos viram um fantasma em vez do Senhor? E por que o Senhor disse a eles: tende bom ânimo? É assim que eu leio a Bíblia. Eu costumo dizer, eu começo o programa e me dá alergia. Eu costumo dizer que quando eu estou lendo o texto bíblico, a minha mente me transfere, parece que eu estou inserido. É como se eu estivesse vendo o mar, vendo o barco, vendo as cidadelas, as casas, a região, a situação. É como minha mente trabalha. É que, infelizmente, as psicólogas que estão aí vão entender o que eu estou falando, tiraram a nossa imaginação quando era pequeno. Né? Nós éramos pequenos, pegávamos a escumadeira da mamãe, fazia de espada, o travesseiro de escudo, e sempre que a gente ia brincar, alguém falava: para com isso, você não é mais criança. Isso foi podando a nossa criatividade, a nossa mente. Mas na minha mente ainda aguça esse tipo de coisa. Então, quando eu estou lendo o texto, eu começo a perguntar para o texto o que ele quer me falar. Tá? E aí ele disse assim, afirmando: tem de bom ânimo, sou eu. Isso é muito lindo você ver a palavra de Deus na ordem cronológica que as coisas estão acontecendo, e no momento de uma tempestade, onde você não vê Cristo, você vê um fantasma, ele fala: não é um fantasma, sou eu que estou aqui. E ele diz mais: não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, Pedrão é sensacional, disse assim: se és tu. Olha como é a coisa. Ele ouviu falar: não temas, sou eu, tem bom ânimo. Só que a situação, e eu nem estou pregando ainda, estou falando sobre o texto, eu estou fazendo exposição bíblica para você. Ele vendo a situação, ele ainda com tudo isso, ele disse: se és tu, Senhor, manda ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem, com uma afirmação. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, pastor, ele parou de ouvir a voz daquele que o chamou e ficou ouvindo a voz da tempestade. Esse é o problema do cotidiano, esse é o problema do dia a dia. Eu estou só fazendo exposição bíblica, não estou nem pregando. E teve medo. E começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! Uma afirmação, socorro, um desespero. E prontamente, Jesus estendeu-lhe a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos ao barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus, ou dependendo da tradução, verdadeiramente tu és
o Messias, Filho de Deus. Amém? Mas em João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse texto de João, ele é maravilhoso, porque ele fala assim: as minhas verdadeiras ovelhas escutam a minha voz, e eu sei quem é cada uma delas. E pela minha voz, elas me seguem. A minha esposa, conversando com uma pastora esses dias, amiga nossa, e ela disse assim, não é a ovelha que escolhe o pastor, é o pastor que conhece e escolhe a ovelha. Aí, pastor, não tem base bíblica. Eu acabei de ler a base bíblica. As minhas ovelhas me ouvem. Ouvem a minha voz. E eu as conheço uma a uma. E elas me seguem. E aí eu coloquei aqui sobre Pedro. Eu particularmente gosto muito da história, do relacionamento que Pedro teve com Jesus. A forma com que ele conseguiu administrar tudo que ele tinha na sua essência para ser o escolhido de Deus para representar a igreja dele aqui na terra. E aí eu coloquei aqui, Pedro andou numa dimensão sobrenatural. Ele andou sobre as águas e somente aqueles que têm um relacionamento com Deus, que ouvem a voz dele, conseguem acessar experiências que o humano comum não consegue. Pastor, o senhor está dizendo que Pedro era além da expectativa, Pedro era além da média? Não, não é isso que eu quero dizer. Se você olhar, ele fez sinais, prodígios, como Jesus determinou e disse que faria, mas o que eu estou querendo dizer é o relacionamento que ele tinha com Deus. Esse relacionamento que ele tinha com Deus fez com que ele alçasse locais que outros não conseguiram. Você pode imaginar, por exemplo, nessa situação que eu acabei de ler, da tempestade, e falar assim, tudo bem, ele pegou, andou sobre as águas, mas depois ele afundou. Ok, você está certo. Mas diante de todos que eram pescadores, homens que conheciam o seu ofício e sabiam como era uma tempestade, como era o mar, o único que teve coragem de ouvir a voz e seguir a voz foi ele. E muitas vezes a nossa falta de relacionamento com Deus e ter uma proximidade com Ele, irmãos, entenda que quem me conhece no programa ou também no ministério sabe como eu ajo nesse aspecto. Essa carcaça religiosa que as pessoas ficam falando é porque você, para ter uma experiência com Deus, você tem que pagar. Para ter uma experiência com Deus, você tem que fazer isso. Não, o que eu estou dizendo aqui é um relacionamento direto. É você, eu conversei com um amigo meu na sexta-feira e ele falava assim, Jesus é o meu psicólogo, Jesus é o meu doutor, Jesus é o meu supridor, é o meu amigo, é o meu camarada, é com quem eu converso, eu dou risada, eu falo com ele. Para muitas pessoas isso é loucura, mas ele entendeu o que é ter um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, quando eu digo se relacionar com Deus, não é falar assim, Senhor, abençoa a minha casa e a minha família. Senhor, supre as minhas necessidades. Senhor, cura a minha enfermidade, cura meu filho, cura minha filha, cura minha esposa. Aumenta o meu salário. Isso não é relacionamento. É que, infelizmente, a religiosidade hoje nas igrejas fizeram nós termos uma visão de Deus, de um Deus como são os deuses pagãos. Eu tenho que pagar algo, eu tenho que fazer tal ritual para ter um relacionamento com ele. E o que Pedro está mostrando aqui, ele não deu R$1, nenhum valor, mas simplesmente ele ofertou a vida dele dizendo assim, como? Senhor, se és tu, faz-me ir contigo. Se é o Senhor com o qual eu converso, que foi na minha casa, curou a minha sogra, que comeu comigo, faz-me ir contigo. E quando Jesus falou, vem, ele falou, essa voz eu conheço. Por que eu conheço? Porque sempre ele esteve comigo e eu com ele, eu sempre conversei com ele. Por isso que quando eu acabei de ler em João 10, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, elas me seguem. Ele está correlacionando este relacionamento que nós não temos mais. Eu até disse, nós tivemos uma feijuca aqui em casa, no sábado, com alguns irmãos e amigos, a casa estava cheia, e aí a gente conversando, eu falei, esse é o problema. Colocaram uma relação com Cristo onde eu tenho que fazer algo para ter algo. Como eu falo porque eu já passei por essa experiência, eu vim de religião matriz africana, eu tenho que dar uma oferta, uma oferenda, para que o Deus que eu sirvo me atenda. Ou eu vejo alguém dando um testemunho porque comprou uma casa e eu falo, poxa, mas eu estou dando exemplo para não colocar nomes, tá? Oxe, peraí.
Pô, o cara foi lá e deu dízimo e oferta, Deus deu uma casa. Então, se eu der o dízimo e oferta, Deus vai me dar uma casa. Não é assim que funciona. Deus não é uma casa de câmbio. E esse relacionamento de ouvir a voz de Deus te direciona a viver o que Deus tem para a tua vida. Ouvir Jesus é maravilhoso. E eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de relacionamento. É algo que até uma moça, uma pastora pregou uma vez em nossa igreja. Ela tem mais de 30 e poucos anos de casado. Eu não me lembro agora, a missionária Valdirene Portugal, né? E o esposo dela tem um pequeno perca da audição, mas no meio da galera, do barulho, e ela fala amor, ele olha. Por quê? É o relacionamento, ele conhece a voz dela. Pedro conhecia a voz de Cristo, e o que está nos faltando é isso: ouvir a voz de Cristo. A irmã escreveu começou, não entendi. Para alguém. Amém. Começou o programa, avisa a galera que nós começamos. Então, o que eu coloquei aqui, que Pedro acessou locais sobrenaturais, não é porque ele era acima da média, é porque ele conhecia o Cristo que ele era discípulo. Pastor, o senhor está batendo forte. Sim, porque infelizmente nós somos ensinados em algumas igrejas que não tem palavra, que tudo é através da troca, de dar para receber. Só que Deus ama aquele que dá com alegria, mas eu coloco uma outra condição. Se você hoje vive em uma igreja e dá dinheiro por dar, guarda para você, não dê. Não dê, porque você está tentando subornar alguém que é incorruptível, que é soberano, que é Deus e que é majestoso. Então, quando você for fazer algo para Deus, escute a voz dele, e a voz dele vai fazer você alçar coisas que você não tem ideia. Irmãos, eu fazendo a palavra aqui, eu escutando o louvor, o Espírito Santo falando comigo e eu chorando. Em ler a Bíblia. Não tinha ninguém com o microfone falando assim, diz o Senhor. Não, eu falei, Senhor, como o Senhor é precioso. E aí eu coloquei mais aqui ainda. Pedro andou numa dimensão sobrenatural. Andou sobre as águas e somente esses que têm a intimidade com Deus podem andar nesse nível. Pastor, só quer dizer que eu posso andar sobre as águas? Não sei. Vai você com Deus. Se Deus falar anda, tu anda. Se Deus falar não vai que dá ruim, não vai que dá ruim. De verdade. Né? Então as pessoas querem copiar o que já aconteceu, mas para cada um Deus pode fazer de uma forma diferente, porque Ele é criador de todas as coisas. E eu sempre digo isso e sempre ensinei. Eu dava aula na igreja, nas salas, e eu falava, e continuo afirmando, o único que pode criar novas coisas é Deus. O inimigo só pode copiar. Por quê? Porque ele não é criador, ele foi criado. Ele sempre vai imitar situações na tua vida para te distrair, para fazer com que você não ouça a voz de Deus. A questão é que nós estamos escutando os barulhos externos das nossas emoções interiores, talvez um barulho interno, e o externo do que o mundo está propagando para a gente. Mas o que eu estou colocando aqui é que, meio à tempestade, meio à tormenta, em meio a tudo que está acontecendo, o teu ouvido tem que ter literalmente a afinação de ouvir a voz dele. Não é todo momento que eu escuto a voz de Deus, mas quando ele fala. Oh, Jesus. Quando Jesus fala, você consegue discernir e fala assim, eu escuto a sua voz grandemente. Essa é a diferença. Quando alguém te dá uma situação e te fala algo, olha, eu acho melhor você fazer aquilo, aí você começa até a ir naquela direção, só quando aquela voz fala assim, não vai que vai dar ruim. Aí você fala assim, eu conheço a voz do meu sumo pastor. E aí eu coloquei aqui, Deus fez isso para que ele pudesse andar num ambiente sobrenatural. E aí eu coloquei algo até engraçado, que correlacionado ao texto, o povo saindo do Egito, que Deus tirou com mão forte, Deus libertou, eles ouviram a voz de Deus através de Moisés. Moisés disse, quem me enviou foi o eu sou, o Arrié, Axé, Arrié me enviou. O serei o que você precisa, eu sou o que você precisa, me enviou para libertar vocês. Naquele momento eles tiveram o start, peraí, essa voz que ele está falando nós conhecemos, está nos libertando. E aí eu coloquei muito importante isso. Deus fez eles andarem, o Pedro sobre as águas, mas fez também o povo entrar no Egito, porque ele resgatou com mão forte. Mas eu coloquei algo mais importante. Eles viveram um milagre no deserto. Comeram comidas sobrenaturais,
Mas muitos morreram porque estavam acostumados a ouvir a voz do Egito e não a voz de Deus. Pastor, eu não entendi. O que está correlacionado? Está relacionado porque quando eles seguiram, muitos vieram pela multidão, não vieram porque ouviu a voz. Esse é o problema. Quando nós andamos ouvindo as vozes das multidões e não a voz de Deus. Muitos saíram porque pensaram assim, todo o povo de Deus está saindo, alguma coisa aconteceu, vamos embora com eles. Pastor, não tem base bíblica? Tem. Porque se você pegar o texto bíblico, vai mostrar que até egípcios largaram a parentela deles, a terra deles, a descendência deles para viver com o povo de Deus. E o chamado não foi para eles, não foi para os estrangeiros. O chamado foi através de Moisés para o povo dele. Por isso que ele falou, o eu sou enviou. Quando eles ouviram o eu sou, eles disseram, ele está aqui. Pastor, o que está correlacionado? Segundo algumas traduções, o eu sou que está aqui é o mesmo eu sou que quando Pedro disse, se és tu, faz-me andar sobre as águas, ele disse o quê? Sou eu. O Arrié. É a mesma tradução de que disse, então quando há a voz de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, você não entra em discussão, você reconhece. E aí eu coloquei, muitos morreram no deserto, porque pararam de ouvir a voz do Senhor e começaram a ouvir a voz da murmuração. Pastor, é a realidade. A murmuração, como eu disse, o povo foi resgatado como um forte, o Arrié levou eles a sair do local que eles estavam do Egito, como escravos, submissos, sendo humilhados. Deus levou eles para o deserto, no meio do deserto Deus está falando, tem uma terra prometida, aguenta mais um pouco, escuta a minha voz, mas a voz exterior da murmuração, do problema, da situação, fizeram muitos morrerem no meio do deserto. Por quê? Porque eles não conseguiram se ressignificar dentro do deserto. O período que eles tinham que escutar a voz de Deus verdadeiramente, eles pararam e começaram a escutar a voz dos outros. E aí eu coloquei, muitos morreram e não viveram o milagre de Deus. E eu ainda escrevi mais. Mesmo com murmuração, Deus não deixou de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Pastor, eu não entendi, porque Deus é fiel à palavra dele, não é fiel a você e nem a mim. Tem um louvor que fala, ele é fiel a mim. É mentira, esse louvor está errado. Não tem base bíblica nem teológica. Porque Deus só pode ser fiel àquilo que sai da boca dele. Porque eu e você, nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos o nosso gosto, a nossa atitude. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu amo, amanhã eu não amo. Mas quando uma palavra sai da boca dele, ele disse, eu farei com que vocês cheguem na terra prometida. Ele estava dizendo, fique tranquilo, eu vou suprir em tudo que vocês precisarem. Foi quando ele disse para os discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado. Independente da tempestade, independente do que aconteça, do período que vocês saíram até chegar do outro lado, eu estou com vocês e estarei esperando vocês também lá. Essa é a questão. Nós escutamos a palavra que Deus fala naquele momento e no meio da tempestade, no meio do deserto, no meio das lutas, no meio dos problemas, nós começamos a esquecer aquele que prometeu. Por isso que a palavra diz, traz a lembrança. Traz à memória aquilo que te dá esperança. O que é a esperança? É você lembrar e falar, se ele me prometeu, se Jesus me prometeu, eu sei que eu vou viver. Não importa se virá transtorno, não importa se virá tempestade, não importa o dia a dia do cotidiano que muitas vezes faz com que a voz de Deus seja ecoada e eu pare de escutar. Quando isso começar, você comece a lembrar. Foi Deus que falou. E se ele falou, ele é fiel à palavra dele para cumprir. Essa é a questão que muitas vezes as vozes externas da ansiedade, dos problemas, da síndrome de pânico, de tudo isso que o mundo vem colocando, quer nos afastar da verdadeira voz de Cristo. Mas eu quero declarar sobre a tua vida e desmascarar isso no mundo espiritual. Deus nunca falhou na palavra dele. Ele nunca mentiu na palavra dele, porque ele carrega a palavra dele como rema sobre as nossas vidas. Como ele libera uma palavra, isso acontece e ela não volta vazia até que se cumpra segundo a vontade dele. Jesus, a sua presença aqui. E aí eu coloquei, mas deixaram de ouvir a voz do Senhor, porque o coração deles havia uma malignidade e eles não conseguiam abandonar o velho homem do Egito. Vou suprir vocês. Todos os dias cairá comida nova. Na sexta-feira cairá porção dobrada para que você coma sábado e domingo. Tá? Explicou tudo certinho. Não estou satisfeito. Deus está direcionando. Deus está falando que vai suprir, mas a arrogância do homem que quer mais
Não é o suficiente. Irmão, entenda uma coisa que eu quero deixar claro aqui. Eu não estou falando que você tem que viver de uma forma de escassez e achar que está tudo certo. Não é isso. Deus não fez voto de pobreza com ninguém. Mas também eu não acredito, não creio na teologia da prosperidade. Tá? Eu não acredito nisso que é ministrado nas igrejas. Deus vai dar carro, Deus vai dar isso, Deus vai dar nada. Ele já te deu a salvação para mim, para você já é o suficiente para a gente dar glória. Ó, ficar feliz pro resto da vida. E saber que vai estar com ele na eternidade. Agora o que eu estou falando aqui, que falta isso é entender que ele vai nos dar além do que nós pensamos, mas é que ele vai nos suprir de acordo com o que nós precisamos. Então eu não acredito em voto de pobreza e não acredito na teologia da prosperidade. Eu acredito num Deus que nos supre conforme a vontade dele e também conforme aquilo que a gente se destaca, se presta a fazer. Como assim, pastor? Aquela pessoa que estudou, trabalhou, ela é digno de comer do suor do seu trabalho. E o plus? O plus vem de Deus. Ele que abre porta, ele que coloca a pessoa certa no seu caminho, ele que abre uma porta de emprego excelente, ele que dá uma promoção, ele que põe uma pessoa do nada para dizer, eu sei que você está trabalhando, mas eu queria te dar uma outra oportunidade, eu quero melhorar a sua condição financeira. Isso é Deus. Isso é plus. Agora, busque a lutar pelo teu pão de cada dia e viver daquilo que Deus te deu e você vai ver que as coisas mudam nas nossas vidas. Eu tenho uma oração que eu faço todas as noites antes de dormir, nós fazemos oração em casa antes de dormir, mas tem um pedido que eu faço todas as noites, aí uma petição, uma repetição, é uma reza, como na tradução reza é repetir. É o único ponto que eu repito constantemente a mesma parte na oração. Toda oração é uma conversa com Deus, mas em um determinado momento eu falo para Deus tal coisa. Essa tal coisa, a minha mão humana não consegue alcançar. A minha força, o meu conhecimento na área que eu trabalho, meu conhecimento teológico, a minha estrutura acadêmica não vai fazer eu alcançar isso. Por isso que nesse dia eu falo, Senhor, essa situação só pode vir da tua mão. É reconhecer que a voz dele vai te direcionar. E aí eu preciso acelerar por causa do horário. A pregação aqui tem para 5 horas, Pedro experimentou uma dimensão que foi evidenciada pelas realizações do Senhor. Ele teve o privilégio que nenhum homem teve. Você pode falar, como eu já disse. Ele ficou com medo, mas foi o único que pisou sobre as águas. Foi o único que fez a mesma coisa que Cristo. Cristo estava sobre as águas andando e ele caminhou. Ele não ficou parado, ele caminhou sobre as águas. Ele caminhou sobre os problemas. Ele caminhou sobre a tempestade e ele provou. Tudo é possível ao que crê, quando escuta a voz de Deus. E aí eu coloquei aqui, caminhar numa dimensão que o homem natural não pode experimentar. Aí as pessoas falam, poxa, mas o cara tinha um temperamento explosivo, o cara era sanguíneo, o cara isso, o cara aquilo. E até eu disse sobre isso no sábado aqui na feijoada em casa. Eu falei, eu tô acostumado as pessoas falarem do meu temperamento também. O pastor Garrido é explosivo, o pastor Garrido é sanguíneo, ele é assim, ele é assado. Meu irmão, eu sei tudo isso. Eu sei que muitas vezes eu sou acelerado demais, mas o que eu disse para as pessoas que estavam aqui em casa no sábado, podem falar do meu temperamento, podem falar do meu jeito, que eu sou acelerado, que eu sou agoniado, mas para as coisas de Deus eu faço com uma excelência no máximo que eu posso. Pode não ser excelente na visão das pessoas, mas para mim, eu faço o meu melhor para ele. E até disse para as pessoas aqui em casa, pode falar do meu temperamento. À vontade. Mas uma coisa não pode negar. Que na minha mesa sempre haverá misericórdia, sempre haverá perdão e sempre haverá um abraço de um servo de Deus. E um outro ponto. Pode falar mal do meu temperamento, da minha forma de agir. Mas querendo ou não, como nós dissemos, vai ter que reconhecer a unção de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque quando você escuta a voz de Deus, você está habilitado a viver coisas extraordinárias da parte de Deus. E aí eu coloquei aqui que a partir de hoje, você deve escutar uma única voz.
que está sintonizada em Jesus Cristo. É a voz do nosso Senhor, não é a voz da carne que murmura, que reclama, que fofoca, que fala mentira, que coloca pessoas contra pessoas. A voz de Deus, verdadeira, faz você alçar coisas espirituais e a carne não consegue te vender, porque a voz de Deus é poderosa e Jesus vai nos impulsionar, quando escutamos a voz dele, a viver coisas extraordinárias. E a voz do Senhor é aquela que está em Apocalipse 1:15. Deve estar no meio das muitas vozes. Diz assim, Apocalipse 1:15. Os pés, semelhante como bronze polido, como refletido numa fornalha, é a voz como a voz de muitas águas. Em Salmo 29:3-4 diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é sobre todas as coisas e é cheia de majestade. A voz do Senhor é onde o meu ouvido e o teu tem que estar sintonizado em meio a tudo isso que acontece no mundo de hoje. Em meio a todas as redes sociais, todas as situações, a voz de Deus tem que ecoar mais forte dentro dos nossos ouvidos. E eu coloquei, o mar estava fazendo um barulho tradicional que todos eles conheciam. Mas Pedro ouviu a voz de muitas águas que saíram da boca do Senhor e ele disse, Jesus para ele, não temas, sou eu. Deus falou com ele num ambiente que ele conhecia. O mar, a tempestade, o barco balançando, em meio a tudo aquilo. Ele falou, a voz do mar eu conheço, a voz da tempestade eu conheço, mas essa voz que acabou de me chamar e falou, não temas, é a voz do meu Senhor. E quando essa voz fala comigo, eu não tenho dúvida. Pedro colocou os pés e saiu e caminhou e viveu algo extraordinário que ninguém viveu. E na hora da aflição, do desespero, não ouça a voz dos homens, da carne, muitas vezes a voz do inimigo, mas preste atenção na poderosa voz de Deus que vai te conduzir. Essa voz vai te trazer direção, essa voz vai fazer com que o milagre aconteça. Qual é o milagre? É o milagre do relacionamento. Você percebe que no momento aqui eu vou ficar falando de coisa material, não, irmão. Eu vou falar de Cristo, que salva, liberta, Jesus, e leva para o céu. É aquele que vai falar com você e falar, se arrepende, para de pecar, para de afastar o meu espírito, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero viver uma experiência. Esse programa sempre vai falar daquele que é o centro da Bíblia, que é Jesus Cristo. Em segundo lugar, esta voz que nos tira do deserto e nos coloca num nível maior de autoridade. Gálatas 5,16 diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais se satisfaça das vontades da sua carne. Salmo 29, 7, 8. A voz do Senhor despede as chamas de fogo e a voz do Senhor faz tremer o deserto e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O que eu estou dizendo é que a voz do Senhor, quando você tem o Espírito Santo falando com você, ela faz como chamas de fogo e ela faz o deserto estremecer. Pastor, qual é o deserto? É o que você está passando. Eu não sei qual é o seu deserto, o seu tempo de aprendizado, mas o que eu quero dizer é que quando a voz de Deus fala no meio do deserto, ele faz estremecer, e a voz dele faz estremecer tudo. E o deserto de Pedro podia ser, pode falar assim, não é biblicamente, lá era água, mas eu não sei qual era o deserto que ele passava naquele momento. A Bíblia relata, mas a gente não sabe a totalidade do deserto que ele tinha no coração e na mente dele. E aí eu coloquei, biblicamente tem escrito, mas a luta dele era sair da zona de conforto, sair daquela situação e ir para onde Deus colocou. Pedro estava desesperado, mas a voz de Deus tirou ele daquela situação de desespero e fez ele andar sobre a autoridade. Quando estamos andando com Deus, não somos roubados pela carne, mas entendemos que sempre Deus vai nos direcionar para aquilo que Ele quer. Eu preciso fazer um adendo que já deu o meu horário. Tenho mais 10 minutos. Entenda que quando Deus quer falar com você, você sabe que é Deus. Não é a sua emoção. Tá? Eu não sou o the king of the power, essas conversas besta não. Tá? O taca-taca da vida. A palavra de Deus, ela é séria. Quando a voz de Deus fala com você, no seu íntimo, quando a voz de Deus fala no seu íntimo, ou quando Deus precisa se relacionar com você e falar com você, Deus não vai usar o The King of the Power, não vai usar
uns picaretas que tem na internet com o nome de profeta, que é uma escola, parece uma escola, é tudo igualzinho. O jeito de falar, chora mesmo que eu sou profeta, reconheça que eu sou profeta. Os maiores profetas de Deus nunca falaram isso. Os maiores teólogos de Deus nunca falaram isso. Os discípulos de Deus não falaram isso. Se você pegar os livros, as cartas paulinas, nunca, quem escreveu a carta, escreveu eu, apóstolo, profeta, servo do Deus vivo. Não, primeiro ele fala eu, servo. Eu, apóstolo Paulo, escrevendo as cartas paulinas. Eu, servo do Deus Altíssimo. Depois ele fala, apóstolo do Senhor. Há textos originais que diz assim, eu, servo, escravo do nosso Senhor Jesus Cristo, apóstolo de Deus. Então, quando Deus quer falar com você, ele não usa picareta. Ele fala através da palavra. Ele usa profetas sérios. Ele não vai usar alguém para manipular a sua mente, nem tampouco o seu coração, porque você se emociona naquela hora. Essa voz é de Deus, só que no meio do seu caminhar da semana você já esqueceu tudo que Deus falou com você. Então escute a voz verdadeira de Cristo. Escute a voz verdadeira. Eu não estou preocupado se vão gostar ou não, mas eu preciso falar a palavra. Eles sofreram e morreram por falar de Cristo, irmãos, e a gente acha que está sofrendo perseguição. Isso não é nada. Quantos e quantos cristãos morreram ateado fogo por falar do amor? Então esse amor fala com você nesta noite. Esse amor fala com você nesta noite. Tenha um relacionamento com Cristo e a voz dele vai tirar eu e você de toda dúvida que nós temos quanto ao mar ou deserto que nós estemos passando. Amém? Em terceiro lugar, que nos faz andar onde nunca tivemos vitória. Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Em Salmo 29, 6, 7 diz assim, e ele, o Deus, te faz saltar como bezerro no Líbano e Sirion, como boi selvagem, a voz do Senhor despede como chamas de fogo. Ele faz a gente caminhar num âmbito que a gente não caminhou. Ele faz caminhar a gente numa situação que a gente jamais imaginou. Sabe aquela história que você fala, você olha para trás, você fala assim, vê uma foto sua antiga, aí você fala, meu Deus, olha como eu era naquela época e olha como eu tô hoje. Só pode ter sido Deus. Eu gosto de ver foto antiga. Os nossos amigos falam, pastor, o senhor tira foto de tudo. Eu falo, tiro. Ele, por quê? Um dia eu expliquei para um padrinho nosso, um amigo, irmão. Ele falou, por que o senhor tira foto de tudo? É porque às vezes quando eu estou olhando nas lembranças, eu falo assim, nesse dia, eu não tinha dinheiro para comprar um pão. E hoje, Deus me supriu. Tem foto que eu olho e falo, nesse dia aqui, esse dia eu estava rindo com Deus. Deus me ajudou, Deus me deu força. Ah, mas hoje, Deus continua me suprindo. Então eu faço isso sempre para trazer a lembrança de quem Ele é na minha vida. Tem fotos minhas que eu até já comentei isso, eu racionava leite, que eu não tinha dinheiro, então eu tinha que tomar 250 ml por dia. E hoje eu tenho condição de tomar a quantidade que eu quero, porque eu sou rico? Não. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para suprir infinitamente mais do que eu pedi ou que eu imaginei, independente da necessidade que eu venha passar, ele continua sendo aquele que falou comigo. Então essa voz nos faz andar e viver coisas extraordinárias. Pedro ouviu a voz do Senhor onde humanamente ninguém andou, e aonde você teve derrota, Deus vai fazer você caminhar para que você viva o sobrenatural. E para encerrar, a minha pergunta antes dos pedidos de oração: qual é a voz que você tem escutado? Qual é a voz que tem falado ao teu coração? Qual é a voz que está te direcionando no seu dia a dia? Você já viveu 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, 70 anos. E muitas vezes você não conquistou nada. Eu não estou dizendo só materialmente, estou falando de você com você mesmo. Você não se conhece. Você não alcançou algo que você sempre almejou, porque você não ouviu a voz de Deus. E quantas vezes Deus já deve ter falado para você, segue nessa direção, mas no seu achismo ou no meu achismo, nós andamos conforme a nossa vontade. Só que Jesus está falando hoje, escute a minha voz. Talvez você entrou no programa hoje com um pedido de oração. Talvez você entrou no programa esperando uma palavra para te direcionar.
Ou ora por mim, por tal situação, mas eu acho que essa palavra falou com você tanto quanto falou comigo. Por isso que eu falei para vocês que quando eu preparei essa palavra hoje, ela falou tanto comigo que eu fiquei assim, falei, Senhor, obrigado. E eu vou dizer um detalhe para vocês. Toda segunda-feira minha esposa escuta a mesma coisa minha. Posso falar, produção? Posso falar, né? Eu faço o dia inteiro meu de trabalho. Domingo, sábado, semana eu cuido das coisas da igreja, faço as coisas da igreja e eu não preparo a palavra. E aí na segunda-feira eu falo para ela, eu não preparei nada, o que eu vou falar? Quando dá 6 horas, acaba meu horário de trabalho, eu falo para ela, amor, eu não preparei nada, eu não sei o que eu vou falar. Ela olha para minha cara e fala, de novo? Por quê? Porque quem fala é ele. Quem falou comigo enquanto eu fazia essa ministração foi ele. E serviu muito para mim. Porque as vozes também vêm para me ensurdecer. Os que são mais próximos de mim, trabalham comigo na mídia da igreja, que eu lidero isso na mídia, sabe como é corrido as coisas para mim. Quantas coisas eu preciso cuidar, fazer, mas eu faço por amor, eu faço por excelência, eu faço porque eu sou servo dele, eu sou escravo dele. Mas as coisas do cotidiano, do trabalho, da vida, tentam parar a audição para que eu não escute a voz do mestre. Mas aonde eu me alimento é na palavra. E quando eu escuto a palavra e eu estou preparando a palavra para este programa, a minha audição volta, meu tímpano abre, eu volto a escutar a voz dele. Pastor, não é porque eu sou pastor, não. É porque eu li lá no comecinho, vou até voltar ao texto, em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço e elas me seguem. Ele é o sumo pastor. Eu estou temporariamente como pastor, mas ele é eterno pastor sobre as nossas vidas. E eu volto a dizer, não é a ovelha que escolhe o pastor, é o pastor que escolhe a ovelha. Jesus, o Espírito Santo está falando que muitas pessoas entraram hoje para colocar pedido de oração e Deus já respondeu. Jéssica, Deus já te respondeu, tá? Você pediu resposta, oração, Deus já te respondeu. Não preciso falar mais. Eu amo esse Jesus. É que assim, gente, as pessoas falam, pastor, mas o Senhor é usado em revelação, o Senhor é usado em profecia. Nossa, como que é isso, como que é aquilo. Tudo isso que ele me deu não é meu. É para a igreja, para você. Porque é aquela coisa, a pessoa tem um dom de cura, mas é para ele curar da igreja. Ser usado na igreja. A misericórdia dele, porque ele me deu o dom de revelação e me deu o dom de profecia, irmão, não é para mim. Porque eu poderia chegar para mim e profetizar sobre a minha casa. Vai acontecer. E Deus falou, mas eu não disse nada. O profeta nada mais é que um porta-voz de Deus. Ele escuta a Deus e fala para o povo. Essa é a função do profeta. Não inverta e não pense ao contrário. Sempre que a palavra profética sair da boca de Deus, da boca de um profeta, não é a vontade dele. O que eu falei para a Jéssica agora, porque Deus falou para mim, diga a ela que ela já teve a resposta do que ela precisa. Olha lá. Deus fala, Deus não mudou. Então entenda, quando eu falo algo, não é porque eu quero me promover, como muitos acham. Quem tem o dom de profecia quer se promover. Eu não sou profeta, eu sou servo. Eu só sou profeta quando ele manda. Quando ele não manda, eu continuo sendo servo. O título de pastor, mas o título de servo continua aqui dentro. Então lembre-se, qualquer um que tiver um dom é para a igreja. Porque a palavra diz, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Não deu dons a quem é cristão. Aos homens. Todos. Então entenda isso. Amém? Deus abençoe sua casa e a sua família. Espero que essa palavra tenha falado com você como falou comigo. Que a gente precisa ouvir a voz de Deus e calar a voz externa. Lembrando, eu vou já entrar aqui no pedido de oração, lembrando que dia 21
quarta-feira especial, nós teremos o Psicocast com a psicóloga Carol Mendonça, quarta-feira, 21h20. Você é meu convidado, você no TikTok é meu convidado também. Socorre no Senhor, verdadeiramente. É isso aí, minha irmã. É isso mesmo. Amém. A nossa Dinda entrou aí. Adriana tá aí, Deus abençoe. Dia 21, é que Deus está falando fortemente aqui, eu me perco. Jesus amado. Irmãos, antes de eu falar da Carol, nós precisamos de 11 pessoas. Não vou pedir Pix para ninguém não, tá? Quem me supre é Deus, fique tranquilo, não sou profeta do Pix não. Precisamos de 11 pessoas no YouTube para seguir o programa Ali na Palavra, para a gente conseguir liberar a transmissão ao vivo, tá? A transmissão ao vivo, evangelista Lucas mandando mensagem para mim aqui. Lucas, outro Lucas, não é o que ministra na igreja, outro. Daqui a pouco eu falo com ele. Nós precisamos de 11 pessoas para liberar a transmissão ao vivo no YouTube. Não vou comprar seguidores, vai um a um até a gente alcançar, tá? Então eu preciso da sua ajuda. O link já está aí, é só pegar, clicar no link que você vai conseguir entrar direto no canal do Eu Li na Palavra, só clicar em seguir, mais nada. Por quê? Porque o mais Deus fará. Então nós já compramos outro equipamento, esse que vocês estão assistindo hoje é um equipamento novo, tá? O antigo que eu fazia, o programa Eu Li na Palavra, será destinado pro YouTube, tá? Nós temos mais, acho que uns 2 equipamentos aí para isso. Então a gente quer melhorar a qualidade, a gente está fazendo um piloto que são câmeras simultâneas, um para o programa, outro para a pessoa que fala, um para o entrevistador, outro para o entrevistado. Nós estamos trabalhando aí num laboratório que eu criei e logo nós vamos ter isso, vai ser uma grande bênção. Então eu preciso da sua ajuda, tá? Clique nesse link que eu acabei de colocar para vocês, não é vírus, tá? É o do YouTube, @Eu Li na Palavra, oficial, vai te direcionar. Se você não quiser clicar no link, escreve lá no YouTube a busca, que vai ser uma grande bênção e eu sei que as pessoas serão alcançadas. Quarta-feira, dia 21, com a psicóloga Caroline Mendonça, programa especial. Pastor, vai ter programa na segunda? Produção, vai ter programa na segunda? Vai? Na segunda que tem ela? Então, vocês entenderam, a produção fez assim, então nós teremos na segunda-feira do dia 21 um programa com o pastor Garrido aqui, Eu Li na Palavra, e na quarta-feira do dia 21 teremos a psicóloga, não sei o tema, pode colocar o tema que você quiser aí embaixo, eu tô apontando para cá porque eu tô lendo vocês por aqui, tá? Você do TikTok, escreve qual o tema, você também aí, coloca o tema que você gostaria de ouvir para que a gente possa acessar. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer uma paginação rápida. O Gil acabou de entrar, Deus abençoe sua casa e a sua família. Lilian Malak, Deus abençoe. Eliana SWS, Sandra Veiga, eu já disse. Vanessa Antunes, que é parente da psicóloga Jéssica Antunes, que nós faremos um culto no lar em... Meu Deus, da cidade. Cabreúva! Vocês viram que não é mentira, eu não guardo. Eu sou ruim de guardar nome e isso daí. Mas tudo bem. Nós vamos fazer um culto no lar em Cabreúva. Irmã Jéssica, prepara as cadeiras, chama a vizinhança, que nós vamos de comitiva fazer um culto no lar aí, igual nós fizemos em Santa Bárbara do Oeste. Aí a produção que vai cuidar dessa parte aí. Felipe Balbino, que trabalha comigo na Claro, Deus abençoe lá na TI, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Sua Claro é ótimo. Sua casa e a sua família. Simone Rodrigues acabou de entrar. Simone Rodrigues, Deus abençoe. O Gigio disse, palavra maravilhosa, gostaria de uma oração para mim e para aniversário amanhã. Faz aniversário amanhã. Louvado! Deve estar fazendo 11 anos, 14 anos. Deus abençoe. Estaremos orando pela sua vida. Coisas de Miss entrou também. Deus abençoe. Alessandra Castanho, a nossa irmã e amiga, que saudade que eu tô dela. Sabe quem que é? Pastora Jaque. Pastora Jaque, um beijo. Pastora Jaque, um beijo. Deus abençoe. Continue abençoando sua casa e a sua família. Ih, Jesus, agora? Celta Veiga, acho que é isso.
É isso? Celta Veiga. É que eu tô lendo o nome que o Instagram coloca, tá, gente? Então me perdoe. A irmã Ingrid Ribeiro também está aí. Deus abençoe a sua casa. A nossa irmã Aline, que fazia as camisetas, que faz um tempo que a gente não... Celita Veiga. Celita Veiga. Então, gente, perdoa, não sou eu, tá? É o nome que o Instagram coloca aqui pra mim. A nossa irmã Aline, que Deus me usou aí pra misericórdia. Deus falou com ela no programa. O milagre aconteceu. Feliz demais por vocês. Amiga da pastora Cris. Lembra dela? Produção. Aline, das camisetas, que Deus falou grandemente. Maria Sônia Vieira também está conosco. A nossa irmã Eliana. O pessoal da família do Vale está completa aí hoje. Bênção de Deus. Eu acredito que é Emanuel _ 14ZO. É que eu estou falando que o Instagram mostra. Gente, é gente demais. Lúcia Sobral, é muita gente. Eu estou segurando para dar tempo da oração aqui. Mas é muita gente, é muita gente. Nosso irmão Vitor Baldin, Deus abençoe. Aline Chiquese, Danilo Batista. Gente, é muita gente. É muita gente. Oração pela família da nossa Dinda, aquele café, Adriana, aquele café. Tá tudo certo aí, né? Aguardemos. Aguardemos aquele café para a gente fazer aquele bate-papo especial, aquele mistério de Deus. Pedro Henrique, Pedrão da Juventude também está aí, Deus abençoe. Então, oração pela família da Adriana, oração pela Jéssica Antunes, eu sei que eu já falou com ela, mas amém. Ela está convidando a gente para fazer realmente lá o culto no lar, em aquela cidade lá, que a produção já sabe. Cabreúva. Não tem jeito. O Gigio Palestrino também nós estaremos orando pela sua vida. Tem bastante pedido de oração. Minha oração no sábado era para Deus silenciar a minha mente para ouvir. Louvado seja Deus, isso é resposta de oração. Cabreúva, ele escreveu Cabreúva de novo, mas vou acabar esquecendo. Não tem jeito. Eu sou ruim para guardar isso aí, minha irmã. Ah, Jesus amado. Mas vamos lá. Se você pode orar neste momento, feche... Ele é Marco. Faz aniversário amanhã. O Marco, deixa eu já deixar pronto, deixa eu deixar, é ótimo, é redundância. Meu nome é Marco, o Marco Palestrino. O Marco eu acho que é parente da Eliana Augusto, eu acho que deve ser ele. Eu acho que é ele mesmo. Se você pode orar nesse momento, feche os olhos. Se você pode dar as mãos para quem estiver com você, faça isso. Se você estiver dirigindo e for orar, encoste o carro, para que você não seja arrebatado e nem também faça isso com os outros, mas é o momento da oração da fé, porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. E eu estou orando aqui, crendo no milagre. Para mim também. Então, quando eu oro aqui, não é só para vocês, eu oro por vocês e pela minha casa e pela minha família, pelos meus vizinhos aqui, para que Deus possa abençoá-los, que a mão de Deus alcance a todos. Neuza Santos Batista, Deus abençoe, acabou de entrar, entrou no momento da oração, louvado seja Deus pela sua vida, e esta programação ficará gravada, então você pode assistir posteriormente e encaminhar para as pessoas, além de nos seguir no YouTube, tá o link aí. Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo, meu amigo, possa falar com cada pessoa que entrou nesta programação hoje. Eu sei, Pai, que muitas vezes a internet está trazendo vozes que não são a sua, estão trazendo vozes que estão abafando a sua voz, para aqueles que dão ouvido a essas vozes momentâneas. Mas eu creio num Deus que nada... Produção, caiu a transmissão aí para você? Escreveram que caiu a transmissão. Para mim tá normal aqui. Pessoal, escreve para mim se caiu a transmissão, por favor. É porque eu tô vendo normal as pessoas. Ó, a Neuza acabou de entrar, começou a seguir. Não caiu. Então foi o nosso irmão mesmo que teve um problema com a conexão dele. Senhor, que o Senhor possa diminuir as vozes externas que têm escravizado a mente do teu povo. Eu sei que são vozes de desespero, de falhas muitas vezes, nos apontando os nossos erros, as nossas limitações, as nossas angústias. São vozes que querem nos parar e dizer que nós não temos capacidade de alçar aquilo que o Senhor determinou.
Jesus, eu repreendo essa voz do mal. É, Jesus, porque a voz do Senhor é suave, ela é bendita. É a voz que diz, eu estou contigo. É a voz que fala, volte a sonhar. Ah, Jesus, eu te peço que a voz do dia a dia, do cotidiano, a voz turbulenta que hoje a sociedade transmite, não venha mais estar dentro de nós, Pai. Tapa os nossos ouvidos para esta voz e que os nossos ouvidos escutem a sua voz que é soberana. A sua voz que faz estremecer os desertos, a tua voz que faz manifestar a glória do Senhor sobre toda a terra, é a tua voz que nos manifesta andar de glória em glória, de vitória em vitória, ainda em meio ao deserto, à dificuldade, mas a nossa mente está condicionada à vitória em ti, Pai, porque é o Senhor que realiza. Ah, Jesus, traz à nossa mente aquilo que traz a esperança, traz aquela palavra que um dia o Senhor disse que aconteceria sobre nós, para, meu Deus, ofuscar a voz do inimigo. Senhor, eu estou profetizando libertação nas mentes nesta noite. Ah, Jesus, que seja levado o pensamento cativo, toda a voz que não é tua, para que o Senhor julgue, Pai. Que as mentes sejam liberadas nesta noite, mentes de poder, mentes soberanas de Cristo, mentes de servos de Deus, mas de ovelhas do Senhor, que ouvem a tua voz e te seguem, Pai. Eu te peço, Jesus, a voz soberana de Jesus Cristo sobre cada casa, sobre cada família. Eu abençoo a sua casa, declaro a voz de Deus sobre elas, o poder de Deus sobre elas. Eu abençoo os nossos vizinhos aqui do estúdio, da direita, da esquerda, da frente, de trás, de cima. Que a mão do Senhor esteja com eles também. Que eles possam viver, meu Deus, a tua graça, o soberano do Senhor sobre a vida deles. Espírito de Deus, toda cilada, toda trampa, toda armadilha do inimigo caia por terra nesta noite, Pai. Para que a gente possa andar sobrenaturalmente como Pedro andou. Para que possa ter recurso no deserto como teu povo teve. Oh, Jesus. Que a tua mão esteja estendida no momento da aflição, assim como Pedro, como estava afundando. O Senhor estendeu as mãos. E a mão do Senhor o resgatou da onde era morte para ele. Oh, Jesus, isso mostra que o Senhor tem vida onde havia morte. Que o Senhor pode curar aonde há enfermidade. Oh, Espírito de Deus. Jesus. Eu não sei quem é essa criança, mas o Senhor está curando. Jesus. O que era morte vai ser vida. O que era morte vai ser vida. Que a tua voz seja vida sobre o teu povo nesta noite. Que toda enfermidade, todo mal, toda paralisia, toda malignidade caia por terra no nome de Jesus. E que eles possam alçar o andar sobrenatural de Deus. E possam ser testemunhas do poder eficaz de Jesus Cristo, que cura, transforma e leva para o céu. Que haja arrependimento, que haja, meu Deus, literalmente uma voz que fale com eles e eles se curvem ao Senhor e possam ser chamados de servos e ovelhas do Deus vivo. Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Deus, Senhor, faz algo sobrenatural no teu povo. Muda a sorte financeira, Pai. Tira a escassez do meio deles. Relacionamento familiar, volte a sonhar de novo, volta a ter festa dentro das casas, das famílias. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, crendo que o Senhor já fez, porque a tua voz não é confundida, a tua voz é única, por isso eu te peço. Humildemente, como teu filho, como teu servo, Pai, o escravo da orelha furada, eu te peço. Alcança o teu povo e que hoje haja poder do céu sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus, 21 horas mais 15 minutos, deu uma hora certinho de programação. Consegui terminar a tempo. Por favor, vai lá no YouTube. Eu vou pedir mesmo, não. Vou pedir, porque eu não vou comprar seguidor, não. Não vou burlar o sistema, não. Deus quer desse jeito, nós vamos fazer desse jeito. Então, vai lá no YouTube, clica. E eu quero orar pela vida do Palestrino, o nosso irmão. Jesus, eu sou ruim para guardar nome. Marco. Deus, que o Senhor abençoe a vida do Marco sobrenaturalmente.
a casa dele, a família dele, tudo que ele tiver, seja, meu Deus, guardado por ti e que haja livramento do Senhor sobre a vida dele. É a palavra que o Senhor fala no meu ouvido claramente, livramento. Que o Senhor dê escape ao Marco. Que o Senhor dê livramento para ele e que amanhã seja um dia de festa, um dia de celebração e que ele possa ter uma experiência contigo. Dá um sinal do teu favor sobre a vida dele, é o que eu te peço, Senhor. E acima de tudo, que aconteça o que o Senhor disse, que ele tenha livramento, que ele tenha escape e que a tua mão o guarde. Que o teu rosto, Pai, possa olhar para ele, que o semblante dele possa resplandecer o brilho de Cristo e que o Senhor possa tratar o caráter dele para que ele tenha um caráter de Cristo. Eu te abençoo no nome de Jesus, Marco, e que seja um dia abençoado e feliz aniversário. Deus te abençoe, meu irmão. Amém? A irmã Eliana do Vale, sobrinhas, vocês vão se apaixonar por este casal maravilhoso. Eliana, nós vamos para Cabreúva, se prepara para a senhora estar lá também. Oh, Jesus, sua família, a pastora Tati, pastor Garrido, são bênção em nossa família, Deus abençoe vocês sempre. Irmãos, eu sou assim, minha natureza é essa, minha natureza é abraçar, é conversar, é ouvir as pessoas, isso é a minha... Oi? Ser chato, a produção disse, eu sou sistemático com as coisas de Deus e quando faz as coisas de Deus com relaxo, meu irmão, isso me tira do sério. Sou chato, porque eu sei quem me resgatou. Eu sei de onde eu vim. E você sabe de onde ele te tirou. E você sabe que ainda hoje você não está fazendo o que ele ordenou para você. Minha irmã, você sabe de onde Deus te tirou. E você continua errando. E Deus continua falando para você, para com isso. Jesus, é que eu não posso falar nome. Deus está falando, você sabe de onde eu te tirei, mulher. Você sabe. E você entrou no programa hoje querendo ouvir a voz dele. Ele está falando direto com você. Lembre-se de onde eu te tirei. E não volte para lá mais. Jesus, que o Senhor alcance, Pai. E dê graça e que haja arrependimento e que possa viver o sobrenatural do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe sua casa, sua família, a todos vocês. Quarta-feira, dia 21, com a psicóloga, ia falar Jéssica, a psicóloga Caroline Mendonça estará conosco ao vivo no programa Ali na Palavra. Então nós teremos programa na segunda e teremos programa na quarta-feira. Pastor, por que o senhor está com essa cadeira? Porque eu quebrei a minha cadeira no programa com a psicóloga aqui, faltando 2 minutos, eu pulei, a base da minha cadeira gamer quebrou, mas essa semana ela já chega a base, a gente troca e volta com a programação normal, né, produção? A gente não vai pular mais, né? Produção? Ela tá assim, ó, né? Não vou quebrar mais a cadeira, né? Né? Ela falou que vai me bater. Amém. Gente, Deus abençoe sua casa e a sua família, que seja uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada em Cristo Jesus, que vocês possam estar com Cristo em todo momento, que Deus possa falar com vocês em oração. Amém, amém, amém. É que eu paro para ler, gente. Deus abençoe vocês, até segunda-feira que vem. Indique o Eu Li na Palavra, porque eu sei que se cada um comer da sua porção, Deus falou com todos e eu já recebi a minha parte, além de quanto eu fiz e quando eu ministrei também, Deus falou comigo. Eu preciso ouvir mais a voz de Deus e calar as conversas, as palavras, as falsas vozes e escutar a voz verdadeira que vem daquele que é soberano. Amém? Para você do TikTok, um forte abraço. Segunda-feira que vem estamos ao vivo. Deus abençoe todos que estão conosco no TikTok. Fiquem com Deus. Amém? Encerrou o TikTok aí. Meus amados irmãos aí do Instagram, deixa eu tomar o meu chazinho na caneca nova do programa. Deus abençoe sua casa e a sua família. Segunda-feira que vem estamos ao vivo e que você possa alçar voos extraordinários ouvindo a voz de Deus. Um forte abraço, eu te amo em Jesus. Fiquem com Deus.